Nosso tema é fascinante, não é? Até Cristo ser formado em vós. Vocês viram que tem um vaso? Vocês acham que é por acaso essa ideia desse vaso aí? Claro que não, quem fez a arte sabia o que estava fazendo. Deus está formando cada um de nós, a imagem e semelhança de Cristo, como um oleiro trabalhando no barro. E ao longo de várias palestras, eu e o pastor Leandro vamos trazer aspectos diversos do que está envolvido nisso. Esperamos servi-los com a palavra de Deus. E nessa primeira fala eu vou fazer uma pregação mais expositiva mesmo. Eu peço que você abra 2 Timóteo capítulo 2. Crianças, por favor, ajudem os adultos a achar, porque quando eu deixo só para os adultos eles demoram. Vocês crianças, vocês são mais ágeis nessas coisas. Eu peço 2 Timóteo, todo mundo abre em primeira. É uma confusão. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, só o comecinho mesmo. Crianças, acharam? Acharam, né? Beleza. Eu vou ler ao meio da revista atualizada. Se você tem uma versão diferente, não tem problema. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Assim diz o Senhor. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouvistes, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Até aqui a palavra de Deus, vamos orar? Senhor, nós pedimos que ao considerarmos essa simples, profunda e breve instrução de Paulo a seu discípulo Timóteo, o Senhor nos ajude a entender acerca de nossa própria responsabilidade na vida cristã. Em nome de Jesus. Amém. Todos vocês sabem que tem coisas na vida que a gente quer perpetuar. Algumas coisas que a gente considera muito importantes e que a gente pensa, a próxima geração precisa disso. Por alguma razão, vocês homens acham que o seu time de futebol ruim é uma dessas coisas que seus filhos precisam aprender. Então você se esforça em ensinar o seu filho a amar as cores do seu time sofredor. Eu, por exemplo, São Paulino, estava tendo um trabalho doido para ensinar a minha filha a torcer para o São Paulo também. Ainda mais porque tem uns primos flamenguistas dela que estavam tentando de todo jeito corromper o coração da minha filha. Aí eu assim, o São Paulo não ganhava nada, né? Eu arrumei uns vídeos antigos da época de Tele Santana, pastor. E, pô, vamos ver aqui, filha, meio que como se fosse ao vivo, sabe? Vamos ver aqui, filha, se São Paulo ganha esse campeonato contra o Barcelona e tal, assim. Ah, papai, legal esse jogo antigo, ela não caiu na minha, não. Mas felizmente ganhamos um título recentemente e foi bom. Ufa, perpetuei o amor ao São Paulo com a minha filha. Mas claro, vai muito mais do que futebol, não vai? Famílias sabem que tem algumas histórias que a gente quer que as crianças saibam. Que elas saibam da nossa história, das nossas tradições, dos nossos caminhos. Que as crianças olhem para trás e saibam por que a gente leva esse nome, por que a gente mora nesse bairro, da onde que a gente veio, nossa família veio de que parte do mundo. Tudo isso a gente entende que não é para morrer com a gente, tem que passar para frente. É uma tragédia quando vovó se vai e não passou para ninguém a receita daquele macarrão especial que ela fazia. É uma tragédia. Aquele macarrão era parte da nossa história familiar e ninguém lembrou de pedir para ela anotar. Perdemos algo importante. Como que a gente perpetua algo verdadeiramente importante? Li um livro muito interessante chamado Logo Logo, 10 tecnologias que vão melhorar ou arruinar tudo. É um casal de autores explorando, numa linguagem muito acessível, algumas possibilidades tecnológicas para o futuro, a curto, médio e mesmo longo prazo. Nanotecnologia, inteligência artificial, essa confusão toda. E um dos capítulos chamou muito a minha atenção, porque ele fala de mineração espacial. Como assim? Veja, um dos problemas que você ouve bastante em notícias é acerca da escassez de recursos. A gente não vai entrar nas polêmicas políticas desse mundo, por favor. Mas algo mais simples. Você não quer garantir que os seus netos, tataranetos, terão recursos que nós temos hoje? Claro que a conversa passa por biodiversidade. A gente sabe que tem animais hoje que estão extintos, mas que estavam vivos, existiam ainda na época de nossos tataravós. Recursos hídricos e outros, recursos minerais, por exemplo. Como que se perpetua essas coisas? Será que quando nossas crianças chegarem à idade adulta, elas vão olhar e falar, puxa vida, acabou tudo? Que nem quando as crianças chegam na despensa, vão olhar a caixa de bombom e papai comeu tudo. Acontece. Já aconteceu com vocês, crianças?
Chega na caixa de bombom, só sobrou o Caribe, ou aqueles outros que ninguém gosta. Cadê o sonho de valsa? Papai comeu. Cadê o bis? Papai comeu. E o diamante negro também, sabe? Será que é isso que a gente quer para os nossos filhos? E sabe, no livro, os autores, eles lidam com uma possibilidade muito interessante. A de mineração espacial. Como assim, gente? Veja, o nosso sistema solar está cheinho de enormes asteroides, girando em torno do Sol, que nem os planetas. E você sabe do que eles são compostos? Das mesmas coisas, mais ou menos, que o nosso planeta. Alguns asteroides que são carbonáceos, têm água e outros elementos úteis para a vida humana. E tem alguns asteroides metálicos. Um chamado 3554 Amun, que nem é dos maiores. Sozinho ele contém cerca de 30 vezes a quantidade de ferro que a humanidade já extraiu da Terra. Um asteroide. Está ali, ó, flutuando ali perto de Marte. Ali, sabe Marte? Aliás, vocês viram Vênus chegando? Vocês entraram aqui para a igreja sem ver Vênus ali em cima. Quando sair, olha, tá? Procura. Mas essa ideia, perto de Marte tem um monte desses asteroides. Então, qual que é a ideia? Puxa vida, a gente pode ir até esses lugares e pegar lá as coisas que foram se tornando escassas aqui na Terra. Quem sabe até mesmo construindo bases por esses lugares e assim por diante. Assim seria um respiro. Se a gente acabar com os recursos daqui, a gente busca lá. Qual que é o anseio? O anseio é de algum jeito, ainda que seja muito trabalhoso, ainda que envolva mineração em asteroides, a gente garantir que os nossos filhos tenham as coisas boas que nós temos hoje. Sabemos que isso importa. Sabemos que há coisas preciosas demais para morrerem aqui, que as próximas gerações têm que conhecer. E hoje nós vamos ver Paulo falando com Timóteo exatamente sobre isso. Acerca de como que nós vamos garantir, humanamente falando, claro, como que nós vamos garantir que nossas próximas gerações recebam o maior tesouro, muito melhor do que a receita do macarrão da vovó, muito mais importante do que torcer para aquele teu time ruim, muito mais importante até do que ter minerais importantes. Como que a gente vai garantir que as próximas gerações receberão o tesouro do Evangelho? O tesouro da palavra de Deus. Você quer isso, não quer? Você quer que os seus netos, os seus bisnetos, gente que vai vir depois que você se tornar uma mera curiosidade biográfica, que eles conheçam? Você não quer isso? Pois preste atenção hoje, porque envolve 2 passos. Nosso próprio crescimento e entendimento do Evangelho, na palavra de Deus, e nos assegurarmos que ele será transmitido. Discipulado é um outro jeito de dizer. Cristo sendo formado em nós e nós participando do processo de ajudar na formação de Cristo em outros. Levar a sério o que aprendemos dele, hoje e para sempre, até ele ser formado em nós. Hoje, o resumo do nosso sermão é: devemos nos fortificar na graça de Deus e assim ensinarmos as próximas gerações acerca do que ele fez. Coragem, vamos juntos. Primeira verdade para vermos hoje é que nós devemos nos fortificar na graça, para que a verdade permaneça habitando em nós. Olha de novo o verso 1 do seu texto. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Estamos lidando com a última carta de Paulo, uma das suas mais pessoais e belas, melancólicas, doloridas e animadoras, tudo junto ao mesmo tempo. Você já leu 2 Timóteo? Você devia ter lido. E é uma carta dando muitas instruções ao seu pupilo, o não mais tão jovem Timóteo. Paulo está lidando com algumas coisas finais, ele sabe que não tem muito tempo, ele está ansioso por rever seus discípulos, ele está se lembrando das suas lágrimas, e ele quer mais uma vez, como ele diz, transbordar de alegria por meio de encontrar Timóteo, porque ele lembra da fé sem fingimento daquele homem. Mas ele está preocupado. Ele vem alertando Timóteo acerca do Evangelho, acerca de não se envergonhar dele. E ele tem dado na carta, até esse momento, alguns exemplos positivos e alguns negativos. Olha comigo aí no verso 15, alguns desses. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou de minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar.
o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. E ele emenda: tu, pois, filho meu. Veja, Paulo tem muitas coisas pessoais a dizer, e ele mostra como é bem possível que algumas pessoas que estavam entre nós e são conhecidas de nós e sabemos o nome, se tornem pessoas que lutam contra o Evangelho. Ele fala, por exemplo, que todos os da Ásia o abandonaram. Puxa vida, mas abandonar Paulo? Quem faria isso? Fígelo e Hermógenes. Paulo deu o nome dos caras, né? Paulo falou, a turma da Ásia, inclusive, Paulo fez questão de dizer, esses dois carinhas aqui, imagina você parar na Bíblia para todo sempre, como o cara que abandonou o apóstolo Paulo. Então tem esses caras, tem uma turma que abandona. Mas também tem uma turma boa, como o tal do Onesíforo, que, como Paulo explica, me procurou. Onesíforo veio para Roma saber que eu estava preso e não descansou enquanto não me encontrou, virou Roma de cabeça para cima. E o Senhor cuide da casa dele, que naquele dia final ele encontre misericórdia. E claro, Paulo está dizendo a Timóteo, perceba, existe o caminho de discípulos que amam de verdade, como Onesíforo, e existe gente como Fígelo e Hermógenes. E agora tu, Timóteo, pois, filho meu, presta atenção, presta bem atenção, fortifique-te na graça. Seja você como Onesíforo, Timóteo, e não como os outros. Veja, à luz dos maus exemplos dos que abandonaram e do bom exemplo do que ajudou, que você deve ser, Timóteo? Como você deve seguir para que você não entre para a história da fé cristã como um dos que foi dos nossos e abandonou a sã doutrina, e sim como um dos que está com a gente até o fim? Como, Timóteo? Sabe, nós tendemos a achar que nós nunca seríamos como Hermógenes, que nós nunca seríamos como Fígelo. Nós, como Pedro, na noite da ceia, dizemos, os outros pode até ser que o façam. Eu não. Será que não? Você não conhece ninguém que já andou entre nós e hoje se foi? Você não conhece ninguém que ombreava com a gente nas igrejas, cantando os cânticos de Sião e hoje se foi? Você não conhece? Quando a gente não se conhece muito bem, a gente acha que nunca seria um desses. Mas Paulo, que conhece bem Timóteo, que sabe que ele aprendeu as sagradas letras, que conhece e sabe que a fé dele é sem fingimento, Paulo fala, fortifica-te, rapaz. Não brinca com isso, Timóteo. Não brinca com isso. Fortifica-te na graça que está em Jesus Cristo. Queridos, um ensino muito pesado da palavra de Deus e da história da igreja é que a apostasia está sempre a uma geração de distância. Uma geração. O povo de Deus entra na terra prometida, está lá no livro de Juízes, conquista a terra, conforme descrito em Josué, mas Juízes nos conta, é só morrer Josué e morrer a geração que entrou com Josué na terra, é só morrer aquela geração. E aquele povo está seguindo atrás de Baal, Astarote, servindo os falsos deuses dos cananeus. A gente vê histórias de denominações inteiras que em uma geração se tornaram sinagoga de Satanás, abandonaram a fé verdadeira. A apostasia está a uma geração de distância. Não leva a sério para você ver a fé cristã e as responsabilidades dadas por Deus por ensinar os nossos filhos. E a primeira mensagem é: fortaleça-te, Timóteo, para que você não venha a ser como os que abandonam a fé, mas como os que permanecem. Algo precisa ficar claro para você, cristão. Seja você novo na fé, seja você um líder da igreja, como Timóteo era na igreja de Éfeso, você precisa crescer. A vida cristã é uma de ser crescentemente formado à semelhança de Cristo. Isso é o que a gente chama de santificação. Cristo está sendo formado em vocês. Deus está fazendo você, homem, você, mulher, você, criança, se tornarem mais e mais parecidos com Ele, com o Senhor Jesus. Isso é a vida em abundância, como Ele chama. É a vida do discípulo. E entenda, isso não é passivo. Não é apenas o que Deus faz em nós. Na sua soberania, Deus decidiu que nós teríamos parte nesse processo. Nós deveríamos nos valer dos meios de graça para nos fortificarmos. Já aconteceu com você de encontrar
por exemplo, um velho amigo de 20 anos atrás que você não via e perceber, cara, essa pessoa não mudou nada, mas do jeito ruim. Outro dia eu tive um almoço com a turma da minha faculdade, turma lá que de 1999, 2000, e foi legal reencontrar o pessoal, mas como foi bizarro ver um dos homens que parece que ele ainda está vivendo em 99, 2000. Os assuntos, os interesses, o jeito, a mentalidade, parece que ele ainda está lá no diretório acadêmico lá da Universidade de Brasília. Você vê assim, cara, esse homem não cresceu nada. Tínhamos 20 e poucos anos, hoje temos 40 e muitos anos. E esse homem não mudou nada. Que tristeza! Um crente que está há 15 anos apanhando da mesma tentação, uma década sem avançar em conhecimento e em santidade, tem algo estranho aí. Quando você vê alguém que não está crescendo, você logo fica preocupado. Quando a gente vê crianças, por exemplo, que estão parecendo não crescer como deveriam, a gente leva ao médico, a gente vai ver se está alguma deficiência hormonal, alguma coisa alimentar, o que está acontecendo. Mas muitas vezes nós cristãos, nós estamos há muito tempo sem sermos fortificados, sem fazermos a nossa parte. Deus, na sua misericórdia, vai levando a gente adiante, né? Sabe quando você vai ao supermercado e você pega um carrinho, e o carrinho tem 4 rodinhas, né? Só que o carrinho, uma delas está girando em falso, assim, todas as direções. A outra parece um imã, ela só aponta para o norte, não importa como você vira o carrinho, ela aponta para o norte. Outra está travada com uns pelos misteriosos enroscados nela, só uma anda para frente. E você vai empurrar aquele carrinho só na força bruta, não é? Deus vai empurrar você, nem que seja na força bruta, mas você precisa ser esse carrinho com uma roda funcionando? Ajeita essa roda, bota óleo nessa outra, tira esse emaranhado de pelo, vamos para frente, vamos crescer. E, queridos, a gente aprende que a vida traz fases de fortificação. Você se prepara nas fases da vida. Quando você quer passar para o vestibular, você sabe que tem preparos que você tem que fazer. Quando você quer entrar no mercado de trabalho, você sabe que tem algumas coisas, habilidades que você tem que aprender. Quando você vai se casar, você se prepara para isso. Quando você vai ter seu bebê, você se prepara para o que está vindo por aí, não se prepara? Nós lá em Brasília, por exemplo, nós do deserto, a gente se prepara quando vai chegando o mês de junho, porque a gente sabe que está chegando a época da seca em Brasília. Vai mais ou menos de junho até setembro. Esse ano foi até outubro, foi o recorde. Tinha 60 anos que não tinha uma seca assim. É a chamada estação saárica de Brasília. E chega em agosto, é uma loucura. É um mês sem fim. Crianças nascem, crescem, aprendem a falar e andar, e agosto não acaba. E como que a gente se prepara para agosto em Brasília? Para começar camelando. A gente bebe água sem parar, para começar, uma das coisas. Vocês vão me ver beber uns... Eu tenho 4 copos aqui, vamos ver. Eu tomo água sem parar, porque eu sou de Brasília. A gente compra umidificadores. Vocês precisam de umidificador em Curitiba? Não? A venda de umidificador aqui não é alta? Lá precisa. Protetor labial. Até os homens, tá? Porque senão racha e sangra. A pele fica parecendo um casco de tartaruga, assim, super legal, assim, de tão seco. A gente para de andar arrastando o pé. Por quê? Choque. Se você andar arrastando o pé e encostar em outra pessoa, a eletricidade estática dá... Vocês estão olhando como se estivessem inventando, eu não estou inventando, gente. É que aqui na umidade vocês não têm esses problemas. Na terra seca tem. Quando você sai do carro, tem outro problema também, porque o carro estava rodando, ele está cheio de eletricidade estática. Você tem que abrir a porta, segurando no metal, você põe um pé no chão, aí você sai, aí você fecha a porta. Se você tocar e soltar, e aí tocar de novo, você vai tomar um choque. Vocês não estão acreditando em mim. Quando vocês forem em agosto lá visitar a minha igreja, eu dou uns choques em vocês, para vocês ficarem espertos. Seja como for. Sim, tem os antialérgicos para a turma minha da rinite. Está vindo mais água aí, obrigado. Os do deserto agradecem. Mas sabe, é estranho porque a gente acha que para os desafios da vida cristã a gente não sente que vai precisar se preparar assim. Você se prepara para ter filho, para trabalhar, para estudar, para Brasília, para viagem. Mas você pensa assim, não, a vida cristã vai vir e eu vou vendo. Meu amigo, você tem tanta coisa na qual você precisa se fortalecer. Tem tantas áreas da sua vida que Deus precisa, que nem se fosse um asteroide, minerar, trabalhar, limpar, arrumar, tem tanta coisa. E você não leva tão a sério essa parte. Você não se fortalece na graça para o que está por vir.
A gente não sabe quantos anos mais o Senhor vai te dar nessa terra. Crianças que estão aí, talvez tenham ainda 7, 8 décadas pela frente, mais, não sei. Estamos nos fortalecendo na graça de Deus? Deus nos deu ferramentas para isso e a gente não usa. Por exemplo, a palavra de Deus. Você está se fortalecendo na palavra de Deus? Hein? Ou você se alimenta semanalmente da palavra pregada? Ou uma vez por ano você vai na fé reformada, enche o bucho, come que nem um louco, 8 palestras, 6 palestras em 24 horas e pronto, não come mais o ano todo, é isso? Você vai ter sérios problemas de saúde se você só fizer isso. E os sacramentos, você está se fortalecendo nos sacramentos? Quando vai passando a semana, começa a te dar uma agonia, uma saudade de comer pão e beber vinho com a igreja? Ou para você é indiferente? E oração é algo que é parte da sua vida ou é algo que aparece aí de vez em quando, né, pastor? Quando a coisa fica feia. E a comunhão cristã, amanhã a gente vai falar mais sobre algumas dessas coisas com mais detalhe. Vida comunitária do povo de Deus. Todas as ferramentas que Deus te dá para fazer isso, fortalecer-te, fortifica-te na graça que Cristo te dá. Cristo te dá essas coisas. A salvação é um presente dele para a gente. E ele fala: meus filhos, meus amados, cresçam. Usem essas muitas coisas que eu estou colocando na mão de vocês para se fortificarem, para crescerem, para se prepararem. Mas nós somos como atletas que vão para uma competição sem termos nos preparado, sem perder a barriguinha, sem fortalecer a resistência, sem melhorar o cardiovascular, nada disso. Veja, nossa salvação e fortalecimento se dão na graça de Jesus Cristo. É sempre na graça e pela graça de Deus, não perca isso de vista. É pela graça. Algumas pessoas estranhamente acham que é assim, Deus nos salva pela graça e depois é com a gente, se vira aí. Não, não é assim. Paulo não diz, fortifica-te pelas tuas próprias obras e na tua própria força. Não, seria inútil. É fortifica-te na graça de Deus. A vida cristã, queridas, é graça sobre graça, sempre. Sempre. É a mineração. Somos como asteroides. Deus está cortando as pontas úteis e desgastando e aparando. E aqui dentro é tudo meio misturado, elementos do pecado que não são valiosos, Deus vai gradativamente retirando de nós à medida que a vida avança. E sim, Ele usa os nossos esforços nisso. É mais fácil, mais direto quando a gente colabora, mas é pela graça dEle. Entenda, se não fosse pela graça dEle, havendo transformado o seu coração de um coração de pedra em coração de carne, você sequer teria interesse em crescer, em avançar. Você nem ia se preocupar com isso. O mero fato de que o pecado te incomoda já é uma evidência de que Deus está aí, operando na sua graça. E de que mesmo que nós estejamos assim meio negligentes, Deus vai empurrar esse carrinho de supermercado até o fim. Ah, se vai. É a graça que vai fazer-nos chegar lá. Mas de novo, para que rodar com uma rodinha, se você tem 4? Essa é a primeira verdade. Entendendo isso, a gente tem que ver outra verdade seríssima do nosso texto. Devemos preparar as gerações futuras para levarem adiante a mensagem do Evangelho. Verso 2: E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e idôneos para instruir a outros. Veja, Paulo entende, sabe bem, não basta Timóteo entender e viver o Evangelho. Não basta ele, Paulo, entender e viver o Evangelho. Paulo vai morrer em breve. E um dia chega a vez de Timóteo, 30 anos mais, sei lá, 40, 50, não sei. Século que vem não está mais. Veja, nós estamos no 8º encontro da Fé Reformada de Curitiba, certo? 8º? 8º. No encontro de número 150, encontro da Fé Reformada número 150, quantos de nós estaremos aqui? Uns 2 ou 3 de vocês, né? Talvez. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Mas eu espero que exista o encontro da Fé Reformada número 150. Quem sabe tem umas fotos nossas bonitas assim, o pessoal das antigas lá, para ver a gente, nós, os antigos, a turma do século 21. A gente vai passar, irmãos. E mais importante do que o amor pelo seu time ruim ou a receita do macarrão da vovó, tem algo que a gente quer que esteja aqui, daqui a 100 anos, 200, sei lá, até o Senhor voltar.
Como que a gente faz isso? O que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens idôneos, fiéis, para também instruírem a outros. Essa parte de como assim ele ouviu através de muitas testemunhas, ele não ouviu do próprio Paulo, tem várias opções aqui, alguns sugerem que está falando de outras cartas de Paulo, outros sugerem que está falando da autoridade apostólica mais amplamente. Seja como for, Paulo ensinou Timóteo, outros ensinaram Timóteo, sua mãe, sua avó, por exemplo. E o ponto central é, há uma mensagem que tem que ser levada adiante, globalmente, indo por aí, e transgeneracionalmente, de geração em geração. Timóteo não está se fortalecendo na graça apenas para si mesmo, é para o bem de quem virá. É para o bem de quem virá. Percebe que a tua negligência em crescer na fé faz mal às próximas gerações? Não é só para você que ela faz mal, é para quem vem depois também. E eles vão vir e vão aprender de você, Timóteo, e vão ensinar para outros, e vão ensinar para outros, e vão ensinar para outros. Quem ele tem em mente aqui? Certamente os presbíteros e outros líderes da igreja. Na primeira carta ele fala bastante sobre a questão das qualificações para os líderes da igreja, aqueles que vão ensinar publicamente, assim por diante. Mas obviamente a Bíblia nos ensina seriamente, em tantas passagens, a necessidade de ensinarmos para os filhos, para as próximas gerações, a fé que foi de uma vez por todas entregue aos santos. Perceba a cadeia maravilhosa de sequências. O Senhor Jesus encarnado, Deus Filho encarnado, viveu e ensinou muitas e muitas coisas. Morreu, ressuscitou, subiu aos céus, de onde voltará um dia. E deu aos seus discípulos uma grande comissão de fazer discípulos. Entenda, ele teve os seus discípulos enquanto aqui na terra. O próprio Paulo foi chamado como que fora de tempo, como ele fala. Paulo treinou Timóteo e treinou muitos outros. E Paulo está dizendo, Timóteo, agora é contigo, cara. Agora é contigo, filho amado. Você precisa ensinar a próxima geração. E a próxima geração, e não só outras gerações, mas os da mesma geração que estão ao redor. E não somente treinar os próximos, é se assegurar que eles também farão o mesmo. É um tesouro que nós temos. E nós precisamos que daqui a muitas gerações depois da nossa, esse tesouro continue a ser desfrutado, conhecido, compartilhado e amado. É o maior dos tesouros, é mais útil do que silicatos, que metais preciosos, mais útil do que ouro, mais útil do que ar, mais útil do que água, mais útil do que o bolo da vovó, é mais útil do que qualquer outra coisa. É o santo evangelho de Jesus Cristo. A boa nova de que todo aquele que nele crer será salvo. O evangelho do qual nem Paulo, nem Timóteo, nenhum de nós precisa se envergonhar, porque é o próprio poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Seja um bruto e teimoso asteroide judeu, seja um bruto e teimoso asteroide gentil, o Senhor é capaz de transformar pedra em carne. Veja, nós só sabemos acerca de Jesus porque isso aconteceu. Porque essa primeira geração levou a sério a grande comissão, e as gerações seguintes também levaram a sério. Timóteo levou a sério e passou para frente. Claro, a gente está falando sempre do mero ponto de vista da nossa responsabilidade humana. O Senhor Deus não permitiria que o tesouro se perdesse. Mas o ponto é precisamente esse. Aprove ao Senhor Deus, na sua soberania, escolher que seríamos nós quem levaria adiante o tesouro, não os anjos, por exemplo. Você acha que Gabriel e sua turma gostariam de ser responsáveis por anunciar o evangelho para as nações? Você acha que eles levariam muito tempo para fazer isso? Chegar em povos não alcançados, tribos perdidas, montanhas no Nepal, você acha que os anjos não iriam rapidinho para lá? Mas o Senhor quis fazer com a gente mesmo. Ele quis que aqueles que são redimidos fossem os que levam a mensagem da redenção. E tudo bem, assim a glória dele é maior. E olha que coisa interessante, essas duas ordens se unem, fortifica-te e ensine. Você já parou para pensar que quando você precisa ensinar é justamente quando você mais se fortifica? Você já percebeu que quando você precisa ensinar algo, você acaba aprendendo mais sobre aquilo? Por exemplo, se você vai ensinar alguém a preparar um prato, todo empolgado aí, de tanto Masterchef que você assiste, você fala assim, vou aprender uns negócios aqui, vou ensinar.
Você tem que entender bem o processo para passar para o outro. Você precisa pensar sobre os passos, as medidas, os momentos. Muitas coisas as pessoas são boas em fazer, mas não são boas em ensinar. Às vezes, quando tem que ensinar, ela começa a entender melhor a própria coisa. Professores sabem disso. A cada ano que você ensina uma disciplina, você vai adquirindo mais domínio sobre ela. Você não chega e domina completamente e nunca mais cresce, não. Aquela disciplina que você ensina um ano, você sabe a disciplina. Quando você está no seu 20º ano ensinando, meu amigo, você aprendeu muito mais sobre aquilo. Pastores, pregadores sabem disso. Nós, toda vez que temos que abrir a palavra de Deus para explicá-la para vocês, nós crescemos também. Nós crescemos também. Nós estamos num processo também de ser ensinados. O discípulo que leva a sério a obra de ensinar outros, para que por sua vez esses ensinem outros, o discípulo é fortalecido no próprio processo de preparar para ensinar e no ensino. E nós devemos fazer isso de muitas formas, queridos, em casa, na rua, no trabalho, na escola, do outro lado do mundo. É por isso que nós enviamos pessoas para os seminários para serem treinadas, para se tornarem bons em ensinar a gente a ensinar os outros o conteúdo da fé. É por isso que enviamos dinheiro e missionários para lugares longínquos, porque a gente quer que lá nas tribos do Pará, da Amazônia, que lá nas montanhas do Nepal, cheio de templos hindus, a gente quer que nas ilhas do Pacífico Sul, a gente quer que nas cidades secularizadas da Europa, a gente quer que esse tesouro seja visto e pessoas percebam que esse tesouro vale tudo. E quem vai fazendo isso vai crescendo, vai sendo fortalecido na graça. Veja, isso é acerca de entendermos que Deus está fazendo essa obra de fortalecimento da graça em nós, mas nós não somos o único objeto dessa ação. Deus cuida de nós e através de fortalecer-nos, outros são abençoados, se nós levamos a sério a missão. Perceba, a vida cristã não é acerca apenas de você mesmo. A gente tem uma visão às vezes tão individualizada da fé cristã, é acerca de eu chegar no céu depois que eu morrer. Fé cristã é isso. Como que eu garanto que depois de morrer eu vou para o céu? E pronto. A nossa fé reformada na sua tradição mostra que é tão mais que isso. A fé verdadeira, a fé cristã diz respeito a cada área da vida, a cada aspecto da tua existência, ao que você faz com o teu corpo, com o teu tempo, com o teu dinheiro, com a tua família, aquilo com que você sonha acordado, aos teus planos de aposentadoria, as horas gastas em secreto no teu quarto, ao que você gosta de ler e assistir. E mais, é acerca de um povo, não de indivíduos, de um povo. É acerca de você ser parte de um povo que está sendo lapidado por Deus. E sim, vai chegar lá, mas no processo de ir até lá, você vai fazer de tudo que você puder, para se assegurar que mais gente vai estar aprendendo para falar, para que daqui a 2000 anos, como é o ponto em que nós chegamos, ainda tenha gente falando. Estejamos nós morando em Marte ou aqui, ainda tenha gente falando, até que Ele venha. E nós vamos seguir cantando as canções acerca dele, porque nós precisamos que essas canções penetrem a cascadura da nossa pele e habitem os nossos ossos, para sermos lembrados até que Ele venha. Cantando uns com os outros e uns para os outros, até que Ele venha. E ouviremos mensagem após mensagem, e cada uma delas, como um golpe de martelo ou de britadeira, vai limpar arestas diferentes e nos moldar como indivíduos e como povo, até que Ele venha. É o que estamos fazendo há 2000 anos, não é? E em incontáveis lugares de adoração, em centenas de línguas e dialetos, com um grupo mais numeroso que as próprias estrelas do céu. E oraremos sozinhos e em grupo, agradecendo, pedindo, implorando, confusos às vezes, gratos, chorando ou gargalhando, até que Ele venha. E lembraremos uns aos outros sobre as promessas, até que Ele venha. E contaremos para vocês, crianças. Vai ter dia que vocês vão estar meio cansados disso. De novo, mamãe, essa história? É, filho, esse é o melhor tesouro que eu tenho para você. E sabe o que mais? A gente vai virar Roma de cabeça para baixo, sendo amigos de tempo ruim, e não deixando nenhum de nós pelo caminho. E a gente vai ter que fazer isso porque o caminho é difícil, e vai ser mesmo, até que Ele venha.
e molharemos com água os que se juntarem a nós, bem como os que nascem de nós, até que Ele venha. E geração após geração vamos pegar pão e pegar vinho, e vamos beber e comer em memória a Ele, unidos pela fé a Ele, até que Ele venha. Esse é o teu tesouro, cristão. Nisso está a vida. Lembre-se do que Paulo vem dizendo. Ele vem dizendo para Timóteo e para outros não se envergonharem do Evangelho, nem dos que são do Evangelho. Ele ensina a ser como um Onesíforo e está disposto a virar Roma de cabeça para baixo para cuidar de um só de Cristo, em vez de, como Fígelo e Hermógenes, ficar com vergonhinha e se mandar. E aqui ele mostra que nisso tudo, Timóteo e nós devemos continuar crescendo, para a glória dele. E assim, meus queridos asteroides, a gente se despede. Somos todos assim. Estamos todos manquejando no rumo da comunhão com Cristo. E vamos aplicando remédios e cuidando uns dos outros. E se assegurando que as crianças não deixem de saber quem é que nos garimpa, quem é que traz coisas valiosas a partir desse coração tão bruto. Percebe? É um trabalho de mineração. Deus nos minerando, Deus nos limpando. Amemos nossos irmãos, porque nisso está a vida. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor leve adiante, e que você, querido, seja um instrumento dessa graça, na sua própria vida, na vida dos outros. Esse tanto de martelada às vezes dói, mas não tem nada melhor do que ver a cascadura saindo do seu coração e do coração dos que são de Jesus, até Cristo ser formado em vós. Aleluia. Te louvamos, Senhor, porque o Senhor está agindo. O Senhor está trabalhando quando nós estamos desatentos. O Senhor está trabalhando quando nós estamos em rebeldia. O Senhor está trabalhando quando estamos sendo diligentes. E o Senhor vai garantir que o tesouro nunca se perca. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá o privilégio de sermos parte desse processo. Às vezes somos tolos e não percebemos que é um privilégio e é um deleite. Mas faz-nos, Senhor, gente que ama o processo do fortalecimento na graça, apesar de doer um pouco. Faz-nos, Senhor, pessoas que amam instruir outros acerca dessas verdades, para que eles possam também instruir outros. Ajuda-nos, Senhor, a ter esse amor pelas próximas gerações. No nome de Cristo oramos. Amém. Que o Senhor os abençoe.